Então, vamos lá, né? Continuando com a segunda parte do nosso vídeo, a gente vai começar a falar sobre o fascismo como modelo de negação dos direitos humanos. Então, é a ideia aqui do porquê que a gente vai falar sobre fascismo, né? Lembrando que a gente vai ter um complemento muito mais próximo da nossa cultura, pela contribuição de vocês, né? E eu achei muito boa, de a gente discutir um pouco mais do racismo, né, e do colonialismo com o Fanon na próxima aula. Mas, de uma forma geral, a gente pode falar sobre como o fascismo, né, na cultura ocidental, acaba sendo constituinte também de como a gente tem pensado algumas coisas, e no nosso país a gente tem apoio ao fascismo já há algum tempo, né? Desde a história que precede ali o Getúlio Vargas e certas aproximações do fascismo com as quais a gente convive até os dias de hoje, né? Então, no sentido dos direitos humanos, seria dentro do aspecto, como eu já mencionei, negativo, né, da teoria crítica, ou pelo menos de Adorno e Horkheimer, a ideia de a gente conseguir entender um pouco como proteger alguns direitos conquistados historicamente, né? Ou seja, entendendo os ataques a esses direitos, ou pelo menos resistindo a esses ataques, a gente teria uma certa forma de defesa dos direitos humanos, né? Então essa é a ideia do porquê estudar o fascismo, e a primeira grande pergunta para a gente seria, né, o porquê estudar o agitador fascista, né? Como eu falei, o Adorno fez um estudo direto sobre isso. No texto vocês viram que não foi só ele não entra em detalhes, né, da análise dos discursos fascistas ali, mas são vários estudos que eles fizeram, e esse texto é uma espécie de um resumo desses estudos. E uma das coisas importantes que eles encontram, e aqui já sou eu tentando extrapolar um pouco, né, e trazer para a nossa reflexão, é o fato de que, pelo menos numa hipótese teórica centrada nos textos de Freud, principalmente no Psicologia das Massas, eles vão falar desse modelo de identificação, né? Ou seja, a identificação com o líder fascista, ou com o agitador fascista, talvez seja algo tão importante, porque se ele se torna um ideal do eu, ao qual várias pessoas vão aderir, né? Aquela história, não sei se vocês se lembram, se vocês estudaram esse texto, né? Algumas pessoas tiveram aula desse texto comigo, eu agora não trato mais dele diretamente na disciplina, né? Mudei algumas coisas em psicologia social. Mas tem um gráfico que Freud constrói, em que ele vai mostrando que há uma identificação com o líder, né? Que ocupa o lugar do super-eu, que ainda não era um conceito para ele em 1921, ele ainda está com o conceito do ideal do eu, e há uma identificação entre as pessoas, né, ou laços que se formam entre as pessoas por conta dessa mudança do direcionamento da libido. E isso se torna importante porque isso mostra porque pessoas desconhecidas conseguem se identificar num grupo como se fossem pessoas íntimas, né? Ainda que elas não tenham nenhuma história conjunta, não tenham nenhum contato. Então, é essa ideia, né, de ter um ideal do eu comum, que é o ideal do agitador fascista, e que mostra uma forma de identificação, uma relação de identificação, que por aproximação nos dá informações sobre as pessoas que são fascistas em potencial, né? Ou seja, aquela história, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem sido bastante preocupante, né, nos nossos tempos mais recentes, em que a gente vai percebendo que aquela tia fofinha, aquele tio bacana, né, pessoas próximas do grupo da família postam coisas terríveis nos grupos de WhatsApp, ou reproduzem coisas terríveis, né, com ideias fascistas efetivamente, e são pessoas que a gente nunca veria como um fascista em potencial, né? E o que é mais grave, isso começa a aparecer com uma frequência grande, e tem um livro de uma filósofa brasileira, né, que é a Márcia Tiburi, que é o Como Conversar com um Fascista. Eu não li o livro, eu estou bem Silvio Santos, né, não li, mas também não sei se é bom,
Mas acho que o problema que ela coloca, eu ouvi poucas coisas, né, dela comentando, é a dificuldade, porque não há argumento. Né? E a gente ficava esperando o fascista só nos livros de história e de repente a gente está almoçando, né? Com pessoas com traços muito próximos disso que a gente está falando aqui. Então, o perigo que os direitos humanos correm, né, no contexto que a gente está vivendo e no contexto que a gente vive já há um bom tempo, né, a gente fala aí de algo que aconteceu há algumas décadas atrás, destaca o fato de que muitas pessoas são semelhantes aos agitadores fascistas e por isso de alguma forma se identificam com eles, né? E talvez a tese mais importante aí do texto do Adorno seja essa que fala do quadro psíquico da população sob a indústria cultural. Isso aqui merece um pouquinho de detalhamento, né? Primeiro, porque ele está falando de indústria cultural, né? Esse é um conceito complexo, mas é um conceito formulado tanto pelo Horkheimer quanto pelo Adorno, mais provavelmente pelo Adorno, para tentar mostrar que o que a gente chama de cultura de massas é um engodo. Né? Então, a gente toma algo como se fosse uma cultura popular, uma cultura das massas. Então, quando a gente fala de música, novela, romances, né, livros mais best-sellers e essas coisas, e o que eles tentam mostrar é que seria bom se fosse realmente uma cultura das pessoas, né? Porque muitas vezes eles são chamados de elitistas por fazer essa discussão, né, da indústria cultural. Mas não é essa a ideia. Né? O que eles estão dizendo é assim, a cultura popular em si, tudo bem, é a cultura. Né? É a forma como os seres humanos se apropriam do mundo e de si mesmos. O problema, o grande problema da nossa cultura mais recente, né, e que vem junto com os meios de comunicação de massa, é o fato de que há uma indústria da cultura que nos vende o seu produto como se fosse uma cultura das massas. Né? E por isso eles chamam de indústria cultural. O que eles estão dizendo é, eles pegam certos elementos da cultura popular, certos elementos da cultura mais elaborada e transformam isso em produtos que não têm como função as pessoas refletirem sobre si mesmas e sobre o mundo em que vivem, mas tem como função que a gente consuma algo sem maiores reflexões e isso vai impedindo a gente de ter experiências sobre o mundo e sobre nós mesmos. A gente vai aceitando certos blocos de experiência, certos padrões de interpretação do mundo que não são nossos e que vêm de uma forma muito perversa, né? Pelas vias estéticas e vão nos convencendo irracionalmente sobre um mundo que não é o mundo que a gente vive ou pode refletir sobre. Então, essa ideia de que a indústria cultural nos afeta psicologicamente é um pressuposto para fazer sentido o que eles estão falando. Né? Ou seja, de uma forma geral, boa parte da população, talvez a maioria da população, acaba sofrendo alterações psíquicas, né? Num sentido de ter pouca possibilidade, pouco repertório para pensar a sua própria cultura, seu próprio povo, para pensar a si mesmo, né? E o mundo que envolve. Então a gente vai aceitando a ideologia, né, de uma certa forma. Não, a indústria cultural não é a ideologia, mas ela é uma das formas de propagação dessa ideologia, enquanto algo, como a gente já viu, que não é simplesmente um grupo de ideias, mas transforma os nossos sentidos, a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, de entender o mundo. Então, nesse sentido, o que os autores estão falando, a gente vai ver que o Winnicott defende uma tese relativamente semelhante. A democracia exige uma certa maturidade psíquica, um respeito pela diferença, pelo oposto, por outra opinião, que poucas pessoas na população alcançam. Né? E com isso fica muito difícil a gente conseguir competir com a propaganda fascista. Isso nos torna a nossa possibilidade de lutar pelos direitos
algo bastante complexo. Se a gente está aceitando a tese de que defender direitos humanos ou construir uma cultura de direitos humanos não é só chegar para as pessoas e falar, olha, vamos defender os direitos humanos. E tentar mostrar isso racionalmente, né? E por isso eu falo lá desde o começo do racionalismo nos direitos humanos, ou de uma postura oposta, ou de uma possibilidade de diálogo aí entre essas posturas. Então, esse quadro psíquico da população é algo muito importante e condiz com os estudos feitos sobre a personalidade autoritária. Então, o que eles chegam à conclusão? Lembram que eu falei desse livro, né? E que a gente tem, tá aqui? Tá aqui. O meu livrinho aqui do lado, tá? Que eu estudo sobre a personalidade autoritária. Tá como Adorno, mas é um livro em colaboração, né? Ele é o coordenador e é um livro gigantesco. Isso daqui é uma parte do livro, são alguns capítulos selecionados que publicaram em português. O livro completo a gente só acha em inglês, que foi o original, né? A gente acha em espanhol e em alemão, né? Mas foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos em que eles partiram da ideia, né? Da hipótese de que a personalidade tem correlação com ideologias políticas, tá? Então, eles constroem uma escala do tipo Likert, né, de opinião, eles chamada escala F, que é a escala de fascismo, e com essa escala eles tentam medir o nível de fascismo ou o nível de liberalismo das pessoas. São os dois extremos da escala, né? Liberalismo num sentido amplo. E, bem resumidamente, a conclusão a que eles chegam é que o que eles chamam de personalidade autoritária, ou seja, a síndrome fascista, que é o nome que eles dão, está muito vinculado a uma adesão irracional, ao que eles chamam de mentalidade do ticket. Para a gente soa estranho esse ticket, né? A gente não sabe muito bem o que é isso. Mas na época era como funcionavam as máquinas de Olerite que eles usavam, né, para administrar os salários, essas coisas, mas acho que a explicação mais simples que a gente pode encontrar é a das chapas, quando a gente vota, né? Chapas de votação, que é o quê? Em geral você não conhece todo mundo que está ali, mas aí você tem alguma ideia do que pensa uma pessoa, ou você conhece uma pessoa, tem afinidade por ela, e aí você vota em todas elas juntas, em todas as ideias, em tudo aquilo que vem junto, todo o programa, né? É mais ou menos essa ideia. Então a gente vota por blocos de ideias, ou a personalidade autoritária não adere racionalmente às questões, mas ela adere supersticiosamente, ela adere por alguma coisa e aí ela compra a ideologia toda, né? E o que eles acham grave é que também no campo dos liberais a diferença não é tão grande. Ou seja, a maior parte da população, e por isso eles vão para essa hipótese de uma população mais ampla, né, e de que isso afeta a nossa cultura de uma forma mais ampla, está vinculado a uma adesão irracional a blocos de ideias. Tá? Então, às vezes só muda a ideologia, mas a forma como a gente adere à ideologia ainda segue autoritária, né, ainda segue fascista. E isso, para a época que eles estão escrevendo, né, que é ali nos anos 40, se não me engano o livro é publicado em 1950, 1951, é bastante tenso, porque é algo como dizer, também as ideologias de esquerda têm sido assimiladas de forma autoritária, né? E isso nos faz pensar em muita coisa. Eu me lembro de ótimas discussões em sala de aula, né, com colegas de vocês, falando de como muitas vezes ambientes supostamente mais libertários são muito opressores, né? Então são coisas aí que a psicologia pode nos ajudar a pensar, ou pode colaborar para a gente pensar como movimentos de ideais libertários poderiam funcionar de forma mais libertária e tentar vencer essa tendência totalitária que muitas vezes nos habita, mesmo sem a gente perceber, né? Então, eu acho que desse slide, né, a ideia central que eu queria passar é que ao estudar esse agitador fascista, né, eu escolhi falar disso falando em direitos humanos, para a gente entender quem são as pessoas que atacam os direitos humanos e que características são essas. E, de uma certa forma, perceber que isso está na nossa cultura. Eles vão para o campo da psicologia não para psicologizar o fenômeno, mas tentar mostrar como a nossa cultura nos afeta, né, e isso se torna uma característica psíquica. Tá?
Qualquer questão que tenha ficado aí, a gente conversa, né? Anotem e a gente vai conversando no nosso momento conjunto. Bom, então o que acontece? O fascismo acaba adotando a ideia de uma criação de vínculo, né? Mas um vínculo artificial. Ou seja, o líder fascista consegue, né, ter ou construir esse vínculo com muita gente, né? E pessoas com as quais ele não convive diretamente. A gente sabe que o Freud fala, né, dos grupos artificiais, e a gente está falando um pouco dessa ideia. O grupo artificial no Freud é o que não tem líder, né, diretamente, ali a pessoa, são as ideias. Eu acho que eles falam de artificial no outro sentido, na verdade, né? Me empolguei aqui, associação livre, mas eu acho que a ideia é tentar mostrar que existe esse vínculo com os valores, né? Não, acho que é a mesma coisa. Sou eu viajando aqui, tá bom? Não vou cortar, vai ficar essa viagem aí para vocês se divertirem um pouco. Mas essa ideia desse vínculo possível com valores, né? E daí isso é personalizado em alguém. O que acontece? É o que eu acho que é forte que eles estão colocando, né? É a gente estar atento justamente à noção de vínculo, a como essa vinculação se dá, a como a libido é investida, né? Ou como a nossa capacidade afetiva, para quem não gosta do conceito, acaba sendo absorvida por determinadas relações sociais. Então, para poder explicar essa vinculação, eles propõem uma hipótese que não é do nada, ela vem de estudos empíricos feitos nos anos 30, principalmente, que é do declínio da imagem paterna, né? E com isso uma regressão à fase oral. Então, para a gente retomar algumas coisas, né? Qual é a ideia? A hipótese, quando eles estudaram pela primeira vez a questão da autoridade da família, eles começaram com uma hipótese oposta. Eles tinham a hipótese de que o nazismo estava crescendo na Alemanha por conta de uma cultura autoritária e de um pai autoritário. Ou seja, um pai forte, autoritário, na estrutura familiar alemã, e com isso havia uma identificação mais fácil, né, com a figura do Führer, com a figura do Hitler. O que eles vão descobrindo durante a pesquisa é que era o oposto. Na verdade, por conta das crises econômicas, né, e por conta principalmente da necessidade de que as famílias tivessem mais de uma pessoa trabalhando para poder se sustentar, e isso é muito comum nos nossos dias também, né, não por acaso, acaba que o pai vai perdendo esse monopólio sobre a família, e há um imaginário alemão, né, correspondente. Tem um outro autor, um psicanalista alemão, pouco conhecido entre nós, mas bastante interessante, chamado Mitscherlich, que estuda essa questão do declínio dessa imagem paterna, né? Então, esse pai que tinha a ver, obviamente, não com uma figura paterna eterna, né, pré-histórica, como Freud tenta construir desde o Totem e Tabu e na Psicologia das Massas, mas é esse pai que está vinculado, obviamente, ao patriarcado, né, à divisão do trabalho na sociedade industrial, e que é o pai provedor, o pai forte, e que entra em decadência, né? E como na nossa cultura a gente não sabe lidar muito bem com isso, a ideia é que isso nos levaria a uma regressão psíquica. E essa regressão psíquica há uma fase bastante inicial do desenvolvimento psicossexual, né? Então, para quem não se lembra muito dessas coisas, além daquele estereótipo fácil, né, do fase oral, fase anal, fase fálica, etc., a ideia que foi construída pelo Abraham, né, em torno de 1916, 1917, e que Freud adota, né, e aí depois Freud vai revisando os textos anteriores e acrescentando essa teoria do desenvolvimento psicossexual, a gente teria a ideia de que as nossas experiências de construção de nós mesmos, né, estão vinculadas ou funcionam analogamente a esse período oral, que é o período em que a criança é amamentada, o período em que a criança tem um contato maior com o mundo pela boca do que pelas outras zonas erógenas ou pelas outras atividades, né? Por conta mesmo da base de sobrevivência
que a boca tem, né? O mastigar e por aí vai. E daí vem toda aquela história, né, do canibalismo ou de uma interpretação possível antropofágica, né, que em outros autores a gente vai ter como imitação, né, ou a criança imitando os adultos, a criança imitando o mundo para poder ir construindo a sua própria imagem. No caso da psicanálise, a imagem utilizada é essa imagem oral, né? Então, para quem não gostar muito de psicanálise, pensa a partir dessas outras referências, tá? Mas o que acontece com isso? Há aqui uma influência de um retorno, né, ou de uma tentativa de voltar a certas identificações ou a um consumo mais superficial das coisas, tá? Que é um consumo ainda muito infantilizado do mundo, né? E que o capitalismo usa com muita força com a gente, né? A questão da vitrine, a questão do fetiche mesmo, né? Das coisas de a gente consumir e aí aquilo perde o valor muito rápido, né? A gente não tem uma relação duradoura com as coisas. E essa regressão à fase oral também nos leva ao que o Erik Erikson, que é um outro psicanalista importante, né, que vai para os Estados Unidos, pensa a questão da identidade, da adolescência, é o que a gente mais conhece dele, mas ele pensa muitas outras coisas interessantes, talvez a gente retome ele mais adiante, o Honneth gosta muito dele. O Erik Erikson fala de uma regressão a imagens pré-edípicas, né? Então é como se o complexo de Édipo não fizesse mais tanto sentido na nossa cultura, quando a maior parte das pessoas está vivendo conflitos anteriores, né? Que é a própria manutenção do eu, essa reconstrução constante do eu, e por isso o narcisismo, né? Então o narcisismo não é tanto um individualismo como a gente entende, mas muito mais esse sofrimento constante de tentar encontrar alguma imagem que nos dê alguma segurança, né, para a gente poder se apoiar e se construir diante do mundo caótico, de crise, né, e de cada vez menos relações. Então, é nesse contexto que a imagem do pai arcaico se torna mais forte, né? Então, não era pela força da imagem paterna na cultura alemã, e a gente pode estender isso, né, pensar analogias com a nossa, mas principalmente por essa ressurreição de um pai arcaico, onipotente, né, diante da nossa dependência e da nossa não só dependência, né, mas tem uma vulnerabilidade muito grande, um desamparo, estava tentando lembrar esse termo, né, um desamparo muito grande da criança diante do mundo, e essa imagem desse pai forte é um conforto, né, é uma possibilidade. Então, não por acaso, os fascistas são muito machistas, né, e passam essa ideia de onipotência, como a gente vai ver mais adiante alguns desses mecanismos, né? Essa imagem do pai de família, a imagem do pai que protege os filhos de qualquer coisa, né? E as pessoas, então, nas suas fraquezas, buscam se sentir fortes, ao mesmo tempo que na sua fraqueza adotam uma posição sadomasoquista, vamos dizer eles, e diante dessa figura forte, né? Então, o narcisismo, como já fui adiantando, não é só essa ideia de egoísmo, né? Mas a gente precisa lembrar que o narcisismo é um fator constitutivo, né? Então, primeiro a gente precisa sair daquela ideia do pequeno perverso polimorfo, né? Eu acho essa uma definição de criança tão bonita, né? Eu olho para Benjamin e juro que eu não consigo ver um perverso polimorfo, né? O nome é muito pesado para uma criança. Mas essa ideia, né, das zonas erógenas, né, não unidas, dessa falta de uma identidade, né, de uma construção do eu, para passar para esse eu que é o narcisismo, né, a ideia do narcisismo primário, de uma função especial, vai dizer o Freud, que nos une num corpo, né, que nos une numa unidade psíquica. Que vai ser o que depois o Lacan chama de estágio do espelho, que em outros psicanalistas vai ter outras conotações também. Mas é essa ideia dessa possibilidade do narcisismo enquanto constitutivo, né? E que depois pode ter a ver com a caracterização de neuroses narcísicas, de tipos narcísicos, Freud fala um pouco disso,
mas eles estão usando nesse sentido bastante técnico da psicanálise freudiana, né? E colocando como essa regressão, ou pelo menos essa impossibilidade de um desenvolvimento psíquico na direção de uma relação mais forte com a realidade, né? A gente fica o tempo todo investindo libido na gente mesmo, e isso nos desconecta do mundo político, nos desconecta da realidade, né? Por isso está a incapacidade do teste de realidade, e essa fraqueza do eu chega até essa possibilidade de uma fragilidade, de um investimento constante na gente mesmo para poder ter alguma organização psíquica no mundo opressor, né? Então, o que eles estão dizendo o fascismo funciona porque a maior parte da nossa população tem essa característica psíquica. Então, a gente pode pensar, os direitos humanos têm muita dificuldade em funcionar porque eles estariam vinculados a uma característica psíquica um pouco mais estruturada e mais organizada, tá bom? Então, algumas outras possibilidades para a gente pensar aí são justamente essa impossibilidade de introspecção, né? Por quê? Eu preciso conseguir uma instância muito bem constituída, a gente vai ver isso também lá na frente com o Winnicott e consequências isso tem, né, para a forma como ele pensa a psicanálise e para a gente pensar os direitos humanos, mas essa incapacidade de uma reflexão madura sobre a gente mesmo, porque ela é dolorida, porque ela precisa de uma elaboração constante, ou de uma perlaboração, né, ou de uma reconstrução de si mesmo o tempo todo, que já exigiria uma possibilidade razoável de estruturação psíquica, né? E quando isso se torna difícil, a gente tem uma regressão da experiência. A nossa experiência com os objetos, com as outras pessoas e com a gente mesmo fica comprometida por esse constante buscar de si mesmo, né? E por esse sofrimento e risco de desintegração constante. Não por acaso se fala muito da questão dos casos limítrofes, né? Tem os termos técnicos borderline e outras questões na nossa cultura por conta dessa dificuldade que a gente tem de experiência com a gente mesmo, né? Pelos vários fatores que a gente já colocou aqui. Eu acabei não falando ali, eles usam muito um conceito da Anna Freud, né? Ou já falei, não me lembro, que é o de identificação com o agressor, né? Então a gente acaba criando um vínculo muito forte com quem nos agride, e isso nos leva a atacar, né, as outras pessoas ou os outros grupos, que é o grande mecanismo de grupo que Freud descreve e que também nos é útil para entender, né, a paranoia fascista, né, o ter sempre alguém para atacar, ou reduzir os outros a esse grupo de ataque, né? Eu acho que a gente vive um exemplo muito claro disso, que é dividir o mundo em dois, né? A gente tem, por exemplo, bolsonaristas e petistas. E é muito engraçado, porque é o fato de, por exemplo, o Bolsonaro entrar em conflito com o Dória, que é um cara completamente de direita, um cara muito próximo dele, um cara que nada tem a ver com a história da esquerda ou do PT, com seus altos e baixos, e quando há uma ruptura eles passam a chamar o Dória de petista, né? Ou quando há uma ruptura com o Sérgio Moro, por exemplo, ele é petista, ou seja, tem muitas nuances que ficam perdidas, né? Porque há um funcionamento no que eles chamam aí de in-group e out-group, né? O meu grupo, o grupo interno e o grupo externo. Isso em Freud aparece de uma forma muito bonita como o narcisismo das pequenas diferenças, né? Eu adoro essa expressão do Freud, né? Eu acho que o Adorno chama isso de narcisismo coletivo. E o que o Freud está tentando mostrar é que um grupo para funcionar não funciona tão bem, né? Ou para ele poder se manter coeso, ele tem algo contrário à libido ali, algo contrário a essa força de união, que é a raiva mesmo, o ódio, o convívio não é fácil. Então há um ódio que circula dentro do grupo. Imagine um grupo de pessoas autoritárias e com muito ódio no coração, né? E aí o que acontece? Para o grupo se manter coeso, eu não posso expressar esse ódio cá dentro, né? Então os impulsos agressivos não podem ser voltados para o próprio eu do grupo, né? Para o eu grupal. E com isso vai funcionar o mecanismo de projeção.
Esse mecanismo de projeção vai tentar encontrar qualquer grupo que seja semelhante o suficiente, né? Mas que tenha alguma diferença para que eu possa atacá-lo como um grupo externo, como um grupo perigoso para o meu grupo. E é interessante porque Freud está escrevendo isso em 1921, né? E o Freud já dava essa ideia, ele falava os alemães do norte, os alemães do sul, né? A gente pode aqui falar da questão de nordestinos e pessoas de outras regiões, de paulistas e cariocas, e diz ele muito, imagine quando essas diferenças são mais visíveis, e aí ele fala da questão racial, né? É claro que Freud está explicando isso a partir da psicologia, mas a gente sabe que tem questões históricas muito mais complexas, econômicas, culturais, né? E aí a gente vai racial, de gênero e de classe social muito mais fortes, mas o mecanismo psíquico é o que interessa, né? Nesse momento aqui, nessa discussão. Então é muito difícil a gente defender um outro grupo ou defender os direitos de um outro grupo quando as pessoas estão funcionando nesse mecanismo de ataque, né? E de projeção do seu próprio ódio naquele grupo, né? E a gente tem visto inumeráveis exemplos nos discursos dos governantes sobre isso, né? A gente tinha o Trump fazendo isso, a gente tem o Bolsonaro fazendo isso, a gente tem isso no mundo todo, a gente tem lá a Inglaterra tentando sair da União Europeia e coisas do tipo. Então, uma das formas da gente poder entender o racismo está vinculado a esse narcisismo das pequenas diferenças, né? E a gente vai ver na próxima semana como é que o Fanon fala disso de dentro, né? Como alguém que sofre racismo a partir de uma cultura colonizada. E a partir de conceitos da psicanálise também. Isso é bem interessante. E então, neste contexto, e aqui eles dão uma salvada, né, como eu falei, é bem curioso, porque eu acho um argumento bem tosco do Freud, mas eles tentam mostrar que até quando Freud é tosco, ele acerta. Né? O Adorno tem uma frase que é isso, que Freud erra muito e que ele acerta nos exageros. Né? Que aquelas coisas mais absurdas que Freud fala são as que mais fazem sentido, porque a gente vive num mundo absurdo. Né? Mas é a ideia que a gente já conversou da igualdade, então, que não é uma igualdade para ser bacana, para lutar pela igualdade, é uma igualdade nesse contexto do ódio, né? E aí, nesse contexto do ódio, a igualdade é uma formação reativa contra o ciúme primário, né? Ou seja, é melhor eu lutar por uma igualdade que prejudica a todos, mas em que eu prejudique o meu inimigo, do que eu lutar por uma igualdade efetiva e que transforme as estruturas em que a gente vive. Então, basicamente, o que eu estou tentando trazer para vocês junto com esse texto são algumas ideias do funcionamento psíquico encontrados, né, por esses pesquisadores lá nos anos 40, 50, mas que tem uma atualidade muito grande. Então, por acaso, vocês vão ver muita gente retomando algumas dessas ideias, né, e os estudos, acho que praticamente os estudos mais sérios sobre o fascismo com bases empíricas foram elaboradas por eles, né? Tanto que esse livro aqui acho que foi publicado em 2020 aqui pra gente, né? Essa tradução demorou de sair, tem gente estudando isso no Brasil há muito mais tempo, né? Mas é um livro de 2019, tá? Isso tem aparecido nas revistas, essas revistas mais intelectualizadas, né? Mais acadêmicas, assim, sem ser acadêmicas, Cult, Piauí, por aí vai, tem retomado muito essas discussões do Adorno sobre o fascismo, e eu resolvi trazer um pouquinho para a gente entender o que a gente está vivendo e quais seriam esses mecanismos que a psicanálise ajudaria a desvendar, né? Naquilo que descreve o fascismo, e que a gente pode pensar que é naquilo que prejudica a efetivação dos direitos humanos no nosso cotidiano a partir das estruturas psíquicas das pessoas. Então eu encerro essa segunda parte e já gravo a terceira parte, que espero eu seja mais curta, falando só sobre algumas características para a gente se identificar e sofrer um pouquinho com o que eles mostraram lá naquela época e tem a ver com o que a gente está vivendo.